Muito bem, como dito, então, vamos aqui, nas nossas ações cambiais. Vamos trabalhar hoje com as nossas ações cambiais, tá? Conforme dito também, só reforçando, nós não vamos trabalhar apenas com as ações cambiais, não. Nós teremos a oportunidade, claro, de ver outros tipos de ações que podem ser utilizados pelo credor na retomada do seu crédito. Antes de falar sobre a ação cambial propriamente dito, processo de execução, né, que vai ser utilizado no nosso Código de Processo Civil, eu gostaria só de lembrar, né, fazer um parêntese aqui e lembrar uma situação importante para nós. Nós estamos trabalhando desde o início do nosso semestre, me recordo das nossas primeiras aulas, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a questão relativa ao crédito. E claro que o crédito, como falamos, demanda tempo, demanda confiança, mas a partir do momento em que há disponibilidade ou a disponibilização desse crédito, nós temos duas partes com interesses antagônicos. Nós teremos, de um lado, o credor, ávido pelo recebimento do seu crédito, e também temos o devedor, que, em que pese parecer ser antagônico, e pode ser antagônico, né? Na grande maioria das vezes, é claro que o devedor também está ávido para poder pagar o seu crédito e ficar livre, né? É claro que nós tivemos a oportunidade de verificar que o crédito ele surge como uma forma de fomentar riquezas, de produção de riqueza, de fomentar capital estéril, né? Muitas das vezes nós não temos papel moeda, mas nós tivemos a oportunidade de verificar que pode e acontece a circulação do crédito, né? O crédito, então, ele é importante, mas igualmente importante, principalmente para o credor, é aquela situação em que, uma vez concedido o crédito para determinado devedor, né, se houver a necessidade, principalmente em face do inadimplemento do devedor, mais uma vez reforço que normalmente, né, o inadimplemento é uma exceção. Normalmente, e graças a Deus, e é natural, os devedores, né, vão arcar, vão honrar, melhor dizendo, vão honrar aí com seus compromissos. Isso é inegável. Mas acontece do devedor ficar inadimplente. E em se ficando inadimplente, surge a necessidade da retomada desse crédito de forma célere, né? Tivemos a oportunidade de já trabalhar isso em aulas passadas. Quando eu explico em aulas passadas a respeito dos títulos de crédito, vocês vão se lembrar, eu sempre digo que o título de crédito, ele nasce, o título executivo extrajudicial, de uma forma geral, mas mais especificamente da nossa disciplina, em se tratando de títulos de crédito, né? Nós temos essa ideia que o título de crédito, ele nasce com uma certeza, ele nasce com uma liquidez que não vai demandar, né, outras situações fáticas. É isso tudo que nós vimos ao longo de todo esse semestre. Se pegarmos a título de exemplo o princípio da literalidade dos títulos de crédito, o título vale pelo que está escrito e única e exclusivamente pelo que está escrito, não vale mais, não vale menos. As exceções pessoais só podem ser alegadas em forma direta. Significa dizer que o título de crédito, sim, uma vez vencido e não pago, se revestido de todas as formalidades, e lembremos-nos sempre que os títulos de crédito, e nós teremos a oportunidade de ver isso melhor em cada um dos títulos de crédito, possuem sim regras próprias, regras rígidas, possuem sim um formalismo, né, todo ele estipulado em lei, que proporciona, sem sombra de dúvidas, a possibilidade desse título executivo extrajudicial facilitar essa retomada
eventual do crédito que foi concedido em caso de inadimplemento por parte do devedor. Isso nós trabalhamos tudo, nós já estamos habituados com isso. Eu estou só trazendo esse pano de fundo para a gente poder relembrar a principal função do título de crédito. Mas, mais uma vez, reforço, não são apenas os títulos de crédito. Existem outros títulos executivos extrajudiciais elencados lá no nosso Código de Processo Civil, tal como, por exemplo, o contrato com assinatura de duas testemunhas, né? Fato é que a partir do momento em que nós temos um título executivo extrajudicial, que nós temos um título de crédito, nós temos a possibilidade do processo de execução. O processo de execução será utilizado para essas chamadas ações cambiais. Nós vamos fugir daquela situação clássica, né, do processo civil comum. Nós vamos até perpassar por ela novamente, mas de forma bem rápida, e aí já quando estivermos trabalhando mais ao final da nossa aula de hoje. Eu digo que nós trabalharemos aqui com essa ação causal. Deixa eu só me lembrar aqui onde que ela está, um pouquinho mais abaixo, um momento. Nós vamos trabalhar com a chamada ação causal, ação de cobrança. Nós vamos relembrar, fazer uma releitura, né? Mas isso falaremos assim de forma bem en passant, só relembrando de algumas situações, porque a ação de cobrança, a ação causal, ela destoa dos títulos de crédito. O título de crédito, ele terá um elemento de prova, né? Ele não tem ali como que nós podemos dizer? Ele não está ali de forma central. Ele não é o principal. Isso vai ser de forma acessória como um elemento de prova. Nesse momento, nós vamos... e só para não deixar claro, né? A ação causal, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é aquela ação de cobrança comum. Vai para o juízo, réu, contestação, o autor pode impugnar a contestação, instrução probatória, sentença. Depois da sentença, tribunais regionais acordam. Dos tribunais regionais, a partir do acórdão, cabe recurso para o STJ. Se nós estivermos diante de um dissídio jurisprudencial ou que nós temos aqui uma infração à lei federal, STJ. Se for uma infração à nossa Constituição, uma violação da nossa Constituição, STF. Transitado em julgado, acabou, volta para o juízo e aí vai para o cumprimento de sentença. Em quanto tempo demorou isso? Sei lá, foi rápido, 10 anos, né? Não dá para poder esperar, nós já trabalhamos bastante com isso quando falamos lá na nossa aula de título de crédito, né? Explicando a existência dos títulos de crédito. Portanto, a partir dos nossos títulos executivos extrajudiciais, os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, qual que é a forma rápida da retomada desse crédito? Nós temos o processo de execução, claro. Nós vamos utilizar o processo de execução. Processo de execução esse que utilizaremos lá no nosso Código de Processo Civil, o rito a ser seguido. De posse do título, e vamos sempre lembrar que o credor, né, ele precisa do título de crédito. Não tem como exigir o adimplemento de uma obrigação por meio judicial sem a existência do título de crédito. Então, além desse título, primeiro, só rapidamente, nós precisamos do título em si e também nós, para que possamos promover um processo de execução, precisamos também de uma planilha de evolução do débito. Porque de forma inegável, a partir do vencimento de uma obrigação, nós temos, né, a partir do vencimento de uma obrigação, nós temos aqui... Só um minutinho, gente. Então, veja, nós temos aqui, a partir do vencimento de uma obrigação, nós temos que há um valor vencido. Claro que desse valor vencido nós temos os chamados juros de mora, juros pelo atraso naquele inadimplemento.
Nós temos aqui, eventualmente, uma correção monetária. Existem os títulos de crédito que, inclusive, né, como a cédula de crédito bancário, que teremos a oportunidade de ver em aulas futuras, que, inclusive, admitem os chamados juros remuneratórios, aqueles juros que vão remunerar o capital. Né? Então, para que se promova a execução, nós vamos precisar do título mais a planilha. E aí, vamos perante o juízo. A partir da análise dos documentos, a partir da análise dos requisitos, esse juízo, ele vai, se estiver tudo ok, se não estiver ok, ele vai mandar emendar a petição inicial, ou se o vício for insanável, ele vai extinguir aquele processo. Fato é que, estando tudo ok, estando em conformidade do que preconiza aí o nosso Código de Processo Civil, o juízo vai dar uma decisão no sentido de que, a partir do momento em que está tudo ok, a decisão do juízo é: imita-se, expeda-se o mandado de citação e penhora, em caso de não pagamento, mas, para o primeiro momento, o mandado de citação, para que o devedor faça o pagamento em 3 dias, acrescido de honorários advocatícios de 10% sobre o valor, sob pena de penhora daqueles bens, levar à asta pública e venda para satisfação do credor. Então veja, qual que é a grande vantagem do processo de execução das nossas ações cambiais? O juízo, ele não abre prazo para que o devedor possa contestar. Não é isso. O juízo dá uma decisão no sentido de que o devedor tem o prazo, a obrigação de, em 3 dias, ele é citado pelo oficial de justiça para que se faça esse pagamento no prazo de 10 dias, acrescido de 10%. Claro que, se ele fizer o pagamento, será reduzido em 50% esse valor dos 10% de honorários e ainda pode ser parcelado em 6 vezes. Nós vamos ver isso tudo daqui a pouquinho. Mas o que me chama a atenção agora? Os títulos de crédito, então, cumprido todos os requisitos e estando, né, regularmente preenchendo os critérios formais, eles se prestam para que se possa, né, por meio do processo de execução, que o devedor, né, promova o pagamento, ou seja, a satisfação do credor é mais rápida. Isso tudo, né, só reforçando, mais uma vez, né, se dá exclusivamente pelo caráter, e os senhores sabem muito bem disso, nós tivemos a oportunidade de falar e aprender isso tudo com o nosso Código de Processo Civil, com os outros professores, o Roberto, a professora Michele também, né? Então, fica mais célere todas essas questões, tá? Basicamente, o nosso processo de execução, ele vai se dar dessa forma, né? Sendo certo que da juntada, né, dos autos ali perante o juízo, daquele mandado de citação, da data da juntada, existe o prazo de 15 dias para, se assim desejar, né, então vamos colocar aqui, ó, contados da juntada, mais uma vez nos autos, prazo de 15 dias, se assim desejar, esse devedor pode apresentar os embargos à execução. Embargos à execução, os embargos são, ou o embargo é, uma ação autônoma, né, distribuída por dependência, que visa efetivamente desconstituir aquela execução. Não é, mais uma vez reforço, não é uma contestação. Tem que lembrar que vai ter que funcionar da seguinte forma: o devedor, nesse prazo de 15 dias, vai ter que ajuizar uma ação perante o mesmo juízo, distribuído por dependência, claro, né? O devedor vai ter que ajuizar uma ação de embargos para execução, né?
que vai ficar lá apenso ao outro processo. Então, fica apenso aqui, são ações autônomas, né? Em que esse devedor vai alegar uma série de questões. Pode alegar uma série de questões. Quais questões? Olha, por exemplo, eu não vou fazer o pagamento, não porque eu não quero, eu não vou fazer o pagamento porque já houve pagamento. Ele tem um comprovante de pagamento. Não vai fazer o pagamento porque já há uma prescrição. Não vai fazer o pagamento porque não vai fazer o pagamento ou vai pedir uma redução do pagamento, claro, porque há um excesso de execução. Lembra que nós colocamos aqui uma planilha com a evolução do débito, justamente para que aquele devedor possa verificar o que está sendo cobrado. Se for excessivo, ele pode falar, olha, vou pagar, mas não tudo isso. O cálculo está errado. Questões dessa natureza, né? E as demais matérias que podem ser alegadas. Erro de forma, né? O título, vamos ver os requisitos, mas o título executivo extrajudicial apresenta ali, não cumpriu todos os requisitos, ou há uma questão relativa a um vício formal, né? Então, isso pode ser alegado nos embargos da execução. Lembrando que é uma ação autônoma. Paralelamente ainda, nós temos a possibilidade dos chamados, da possibilidade da chamada exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela é uma defesa endoprocessual. Olha, os embargos da execução se prestam como defesa, mas ação autônoma, fora do processo, né? Não é uma contestação, ela é endoprocessual. Uma contestação, o que é endoprocessual? Dentro do mesmo processo, dentro, né? Então, quando nós falamos aqui os embargos de execução, ação autônoma não é endoprocessual. A exceção de pré-executividade, ela é endoprocessual. Na verdade, tem esse nome, exceção de pré-executividade, mas vamos ser bem práticos. É uma simples petição que o devedor faz para o juízo e fala o seguinte com o juízo. Fala o seguinte, ó, juízo, esse processo não deve prosseguir porque já foi feito pagamento, porque já houve ali, né? A prescrição já se operou, existem vícios, enfim, quaisquer matérias que o juízo poder. Olha só a importância, a exceção de pré-executividade. O juízo poderia ter feito de ofício e ele não fez. Então, essa exceção de pré-executividade, que pode ser a qualquer tempo, né? Eu costumo dizer que é uma simples petição mesmo, com aquelas matérias que o juízo poderia, o juízo poderia agir de ofício. Então, é um lembrete para o juiz, tem que extinguir o processo, está prescrito, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui é ação cambial, por meio do processo de execução, e a possibilidade de defesa, por meio dos embargos da execução, embargos que tem o prazo para ser juizado, né? Uma ação autônoma, mas deve ser juizado no prazo de 15 dias, né? E uma defesa endoprocessual dentro do processo, portanto, que é realizado por uma simples petição, é a nossa exceção de pré-executividade. Eu vou só repassar aqui o nosso texto, que como são questões processuais, nós vamos colocar os artigos aqui, né, principalmente no CPC, essas questões todas, né, e principalmente vamos falar, né, de alguns tópicos que eu não tive a oportunidade nessa explanação inicial. Vamos reforçar, mas quero lembrar que ficou faltando alguma coisa. Eu quero lembrar sempre, o que eu estou fazendo é uma releitura. É demonstrar a utilização do Código de Processo Civil e legislações conexas
né, no que se refere aos títulos de crédito, mas nada disso é novidade. Tudo que está sendo passado já foi vista a exaustão durante todo o nosso curso, né? Afinal, nós já estamos bem no finalzinho, tá? Quero destacar também, e acabei não dizendo, né, que só reforçando aquela ideia de ação direta e ação de regresso. E aí eu chamo a atenção especial para a nossa aula da semana passada. Na aula de semana passada eu falei sobre o protesto, o quão é importante o protesto. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, não deixe de fazê-lo. Tem que assistir a nossa aula de semana passada, que eu disponibilizei um link pelo YouTube dos senhores, a aula que foi passada aí para vocês, né? Então veja, vamos só lembrar, e para tanto vou utilizar a nossa letra de câmbio, que vai se utilizar em um título executivo extrajudicial, ação cambial, e que pode ser executada. Chama atenção e vou colocar aqui observação. E vamos ver, só relembrar, né? Já foi falado, mas só para a gente ver aqui a importância do protesto. Vamos colocar a nossa letra de câmbio e vou colocar aqui, ó, da forma pela qual nós estamos acostumados, o Antônio como sacador, declaração cambial, né, de criação do título por meio do saque. É uma declaração cambial obrigatória, né? E uma vez que inserida nesse título, nós temos uma responsabilidade. Nós temos não, né? O Antônio torna-se responsável de forma indireta. Afinal de contas, ele não disse que vai pagar. Lembre-se sempre disso. Ele disse que alguém vai pagar. No nosso caso, é B, que é sacado. Lembrem-se sempre que enquanto não tiver a assinatura de B no título do sacado, no nosso caso aqui B é o sacado, né? Enquanto não tiver a assinatura do sacado, melhor dizendo, no título, não existe responsabilidade nenhuma, afinal de contas, torna-se apenas responsável a partir da declaração cambial, que é por meio da assinatura. Então nós temos aqui B como sacado, vamos colocar C como favorecido, né? Tomador, a pessoa que é o credor. Mas, como estamos trabalhando sempre também, vamos circular esse título. Então, Carlos, tomador, favorecido, primeiro credor, endossou, endosso no verso do título, torna-se também devedor o quê? Indireto. Não é isso? Isso, devedor indireto. E transfere esse título para quem? Para Davi, atual portador e agora sim credor desse título. Imaginemos que esse título esteja vencido e não pago, e ele foi vencido no dia 30 de 9 de 2021. Hoje, esse credor, no dia 1º do 10, pode manejar a execução contra quem? Quem é o devedor apenas com essas informações que foram trazidas e passadas? Veja, Antônio, devedor indireto, Carlos, endossante, endosso no verso, Davi, credor, né? B, sacado. De quem que esse credor pode cobrar? Da forma que está trazida aqui no nosso exemplo, não pode cobrar de ninguém. Por que que não? Lembra que eu coloquei a observação para você? Lembrem-se sempre do protesto, né? Estou trabalhando com letra de câmbio, com nota promissória, trabalharemos futuramente com cheque, vai ter uma diferença relativa ao cheque. A duplicata também, o prazo para envio é diferente, são 30 dias, né? O cheque, a Câmara de Compensação vai suprir esse protesto, mas deixe isso um pouquinho de lado, vamos com calma. Nós vimos as nossas aulas passadas e faz necessário ver essa aula, que esse título, você vai se lembrar muito bem, ele deve ser enviado para o cartório de protesto no primeiro dia útil subsequente ao vencimento, que é justamente, né, se o título venceu no dia 30 do 9, deve ser enviado ao cartório hoje. O protesto vai demorar para ser tirado, né? Tirar, a expressão é essa mesmo, tirar protesto, que seja, vai demorar para aquele título ser protestado, porque quando o título é enviado para o cartório e o devedor
é cientificado da necessidade de realizar aquele pagamento, existem duas situações que podem acontecer. O devedor, a partir do momento que é intimado para pagamento, ele pode realizar o pagamento e está tudo ok. Ou, se ele não fizer o pagamento, se ele quedar-se inerte, o que nós teremos? Aí, efetivamente, nós temos o protesto. Vale lembrar que existe um lapso temporal da data da entrada da intimação para o devedor, que é o trâmite para recebimento daquela intimação. Inclusive, né, só lembrando da aula passada, pode acontecer essa intimação por edital, né? E aí o lapso temporal é um pouco maior. Fato é que uma vez que existe o protesto, agora sim, cumprido esse requisito, e em existindo o protesto, e lembre-se sempre que o protesto ele é, né, ele vai ser confirmado, ou o que se prova a existência do protesto é a certidão de protesto ou o chamado instrumento de protesto, né? Agora sim, de posse desse protesto, de posse dessa certidão, o credor pode executar os devedores indiretos. Veja, qual é a finalidade do protesto? A finalidade do protesto é dar ciência, é cientificar os demais devedores indiretos que aquela pessoa, né, que foi indicada para o pagamento, no nosso caso, sacado, não fez o pagamento, existindo a possibilidade desses devedores virem a responder por aquele título, né? Muito bem. Nós temos então a necessidade do protesto para quando nós estamos diante de devedores indiretos. Agora, e se tivéssemos, né, a situação de cobrança, ou a situação, melhor dizendo, né, peço perdão aqui, ó, mais uma vez, né, estaria diante da situação, veja, não cobrança, mas de execução, contra o devedor direto e os seus avalistas. Ou seja, né, aqui eu não consegui apagar o protesto, vou rapidamente aqui, precisa só de um negócio. Deixa eu tirar isso aqui. Quero tirar esse protesto aqui. Tá? Estou falando da situação agora que nós teremos a oportunidade de ver aqui, é a situação em que nós teremos o devedor principal. Vai mudar completamente agora. Ó. Nós estamos diante da situação em que há o devedor principal. Por quê? Nós vamos deixar de ter o sacado, ok? E agora nós passamos a ter o aceitante. Aceitante, então, temos o devedor principal. Devedor principal ou os seus avalistas. Lembra lá que pode ter o José aqui, ó, como avalista do devedor principal? Né? O avalista responde da mesma forma pelo qual o seu avalizado. Então, nós temos aqui agora, deixou de ter sacado e temos o aceitante. Vamos lembrar? Aceitante, a responsabilidade é direta ou principal. Nesse caso, se o credor deseja única e exclusivamente promover a execução contra o devedor principal, devedor direto ou os seus avalistas, ele não precisa realizar o protesto. O protesto se faz necessário para executar os chamados devedores indiretos, o chamado devedor de regresso, né? Quando se trata de devedor principal, na letra de câmbio, o aceitante, né? E se estivéssemos trabalhando com a nota promissória, vamos só lembrar? Se fosse nota promissória, aquele que disse que vai pagar, coloquemos aqui o A, ó, como chamado emitente na nota promissória, devedor principal, direto, não precisa de realizar o protesto. Agora, se existe um credor, um favorecido, e ele endossou, por exemplo, esse credor, esse favorecido, esse endossante, né, endossante, para um agora credor endossatário, torna-se devedor indireto e aí precisa de realizar o protesto.
tá bom? Mas voltando aqui rapidamente, ó, só para a gente fechar essas ideias, quando se vai executar o devedor direto, lembre-se sempre que não precisa de ter, né, de realizar o protesto. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema surge, principalmente na letra de câmbio, que pode não existir quem? O devedor direto. Você pode ter apenas a figura do sacado, sem que exista, o mesmo exemplo nosso, só para continuar, sem que exista o aceitante. Nesse caso, temos só devedores indiretos. No caso, o credor, para promover a execução, tem que realizar o protesto. Tá? É isso que está trazido aqui para a gente. Ó. A ação direta é aquela que é ajuizada contra o aceitante e seus avalistas. É essa situação aqui, ó. Se o credor executar apenas o aceitante e seus avalistas, né? Isso é, contra os devedores principais. Não precisa, não depende do quê? Do protesto. Agora, e a ação de regresso? A ação de regresso é contra os devedores indiretos. Ajuizar contra os devedores indiretos. Sacador, endossante. Lembra? Aqui, ó, transpus ela para cá. Lembra lá, o sacador, o Antônio, o endossante, o Carlos. Nesse caso, há necessidade do credor realizar o protesto porque não tem devedor principal. Né? Então, precisa do protesto e principalmente do protesto tempestivo. O que é o protesto tempestivo? É o envio do título no primeiro dia útil subsequente à data do vencimento. O envio para o cartório. O protesto vai acontecer, claro, posteriormente, porque ainda tem que ser intimado aquele devedor. Quem tem legitimidade para promover a ação cambial é a execução. Deve ser juizado pelo credor da obrigação. Ele precisa de estar com o título em mãos. Ele tem o direito ao recebimento de um crédito. Tem que ter, né? E lembrando que pode ajuizar contra todos os devedores. Afinal de contas, nós estamos diante de uma obrigação solidária. Nós temos a solidariedade aqui presente. Né? Todos são responsáveis. Foro competente. Cuidado. Trata-se de uma ação cambial. Né? Existe essa particularidade do foro. Né? Quando eu falo foro, eu estou falando o seguinte: em qual local o título vai ser protestado? Qual local que o título vai ser protestado? Eventualmente, por meio de uma execução. O processo de execução vai ser ajuizado em qual local? A execução será ajuizada em qual local? A execução. Né? Artigo 781. Depende. Se você analisar os títulos de crédito, e nós teremos a oportunidade de ver os requisitos nas aulas futuras, mas isso nós já tivemos a oportunidade de falar. O título de crédito, ele tem lá a chamada praça de pagamento. Né? O que é a praça de pagamento? O local que o título deve ser pago constante no título. Vai constar no título. Exemplo, praça de pagamento Belo Horizonte. Qual o local que deve ser enviado para cartório para protesto? Claro, Belo Horizonte. Em qual local que deve ser executado? Belo Horizonte. Né? Os títulos vão trazer, é um requisito obrigatório, mas ele é um obrigatório suprível. Por quê? Se o título não tiver, vamos lembrar? Se o título não tiver a praça do pagamento, nós vamos ver um pouquinho melhor também em aulas futuras, será considerado o local de pagamento, o endereço no nome do sacado, ou se tratar de uma nota promissória, o endereço do emitente, de quem está criando aquela nota promissória. Ou, em se tratando de um cheque, o endereço da agência bancária, que está aqui no cheque. Nós vamos ver esses requisitos com mais calma. Fato é que todo título tem uma praça de pagamento. Se não tiver, nós temos que lembrar sempre. É o endereço ao lado do nome do sacado, na letra de câmbio.
é o endereço do emitente na nota promissória e é o endereço, né, da agência bancária em se tratando de cheque. Se for uma duplicata, endereço também do sacado. Tá bom? Tá? Praça de pagamento, artigo 781 do nosso CPC, traz aí pra gente. O objeto, receber o valor constante do título. Né? Documentação, nós temos que ter o título executivo, artigo 798, inciso 1, planilha de débito e para devedores indiretos, para o exercício do direito de regresso, claro, precisamos também do instrumento de protesto, né? Ou a certidão de protesto, tá? O procedimento da ação cambial é pela execução por quantia certa, né? Que está no artigo 824 e seguintes do nosso CPC, objetivo a satisfação do crédito, tá? Estando tudo em ordem, a petição inicial, o juiz vai verificar as exigências legais, como trabalhamos no início da nossa aula. Encontrando algum problema, vai determinar a emenda da petição inicial, se não for feita extinção ou se o vício não for sanável, extinção naquele processo. Estando tudo em ordem, o juiz vai dar uma decisão fixando os honorários em 10% sobre o valor da execução e vai ordenar a citação do devedor pagar em 3 dias, 827 e 829 do Código de Processo Civil. Após decisão, será expedido de mandado de citação, que deverá ser cumprido pelo oficial de justiça. Apenas excepcionalmente será admissível a citação por edital, com nomeação de um curador especial para executar. Caso o devedor efetue o pagamento dentro do prazo de 3 dias, vai pagar só 50% dos honorários. Em vez de ser 10% sobre o valor, vai pagar 5%. Além disso, no prazo de 15 dias, contato junto mandado de citação, ele ainda pode dividir ou parcelar esse débito em 6 parcelas mensais. Não havendo pagamento, o oficial deverá proceder à penhora de tantos quantos bens básicos para satisfação do crédito. Inclusive, o credor pode indicar bem. Não havendo questionamento sobre a penhora, superado ou se superados os questionamentos sobre a penhora, né, passa-se a fase de expropriação dos bens. Os bens são vendidos ou o produto daqueles bens para o pagamento dos credores. Tá? Basicamente, o que nós falamos lá no início só está aqui no texto para poder reforçar essa ideia. Mais uma vez eu peço, venda, todas as escusas do mundo, se tiver a oportunidade de ver tudo isso no Código de Processo Civil, eu estou só fazendo uma pequena revisão. Tá? Prazo prescricional, vimos em aula passada também. Né? Essa execução, essa ação cambial poderá ser promovida e nós temos alguns prazos distintos. Contra devedor direto, aceitantes e avalistas, emitente de nota promissória, o prazo é de 3 anos contados do vencimento. Tá? Então, mas isso aqui, fazendo uma observação, nós estamos falando letra de câmbio e nota promissória. Cheque vai ser um pouco diferente, vou deixar para trabalhar com cheque futuramente. Né? Então vamos trabalhar com a nossa letra de câmbio, com a nota promissória, com a cédula de crédito bancário, com a duplicata, que são os prazos dali semelhantes. O cheque um pouquinho diferente, nós vamos deixar a observação para aulas futuras no que se refere ao cheque. Prazo prescricional diferente, 6 meses na mesma praça, mais 30 dias prazo de apresentação. Prazo diferente, 2 meses para prazo para pagamento, 6 meses para prescrição. Vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Letra de câmbio, nota promissória. Fato é que aqui, ó, 3 anos contado do vencimento, prescreve a possibilidade de promoção da execução contra o devedor principal. Devedor principal, ó, deixa de ser sacado, tem que ser o aceitante, né? Ou o seu avalista. Cuidado com isso, tá? Prazo prescricional contado do protesto ou do vencimento do título, se houver a chamada cláusula sem despesa. Vamos lembrar, na aula de protesto também tem aí, muito importante essa aula. Existe, não se esqueça, normalmente os alunos esquecem, colocam uma observação aí da chamada cláusula sem despesa. O que é essa cláusula sem despesa? Cláusula sem despesa é a possibilidade de executar devedores indiretos, né, sacador, endossantes, o nosso eterno exemplo aqui, tá? É credor,
aqui está um endossante indireto também, é a possibilidade de executar os devedores indiretos sem a necessidade do protesto, justamente porque é uma cláusula sem despesa. Mas pelo princípio da literalidade, olha, isso tem que estar trazido no livro, no próprio título, cláusula sem despesa, ou seja, não precisa do protesto. Então, para se executar devedores indiretos, prazo prescricional 1 ano contado do vencimento, 1 ano contado do protesto, perdão, 1 ano contado do protesto, 1 ano contado do protesto, ou do vencimento, se existir a chamada cláusula sem despesa, porque aí não precisa do protesto, né, para cobrar os indiretos. Mas tem que estar aqui mais uma vez, ó, sem despesa. Aí todo mundo sabe que não precisa do protesto para executar os devedores indiretos. Tá bom? E finalmente aqui, ó, 6 meses contados do pagamento ou do ajuizamento da ação para o exercício de direito de regresso para aquele que pagou contra os demais co-devedores. Tá? O prazo começa do vencimento, devedor principal, do protesto para devedores indiretos e do pagamento para o direito de regresso. Questão importante, né? Suspensão do prazo, não corre nenhum prazo prescricional, né? E no que se refere à interrupção dos prazos, nós sabemos que volta a fluir aqueles prazos novamente. Então vamos lá. Eu sei que tudo isso é Código de Processo Civil, já estão acostumados, só para a gente lembrar mais uma vez. Imaginemos que o prazo seja de 3 anos, tá? Se passaram-se 1 ano e meio e o processo ficou suspenso por 6 meses, quando tiver a retomada do prazo, ou a retomada da suspensão, a interrupção, quando não tivermos mais a suspensão, aquele processo, ainda vai ficar faltando quanto tempo? 1 ano e meio. É isso? Porque é suspensão. Suspensão, todo o prazo que já fluiu, soma-se para efeito do novo prazo. A interrupção é diferente, né? Imaginemos os mesmos 3 anos. Imaginemos que passaram-se, olha, a interrupção, que só pode acontecer uma única vez, né? É o terror do devedor. Porque imagina que se passaram 2 anos, 11 meses e 29 dias e acontece o protesto. Na interrupção, nós temos que lembrar que descarta-se todo esse tempo que já passou e ao término da interrupção, o que começa a contar? Novamente, né? Então tem mais 3 anos. Observação, cuidado com isso. Diferente, ó. Vamos só ver aqui rapidamente. Depois você vai fazer uma leitura com calma e vai só relembrar. Com a suspensão, ó, o prazo prescricional não se inicia ou não corre durante certo período. Ele recomeça, ele para e recomeça de onde parou. Tá? Já tinha passado 1 ano e meio, eram 3 anos, mais 1 ano e meio. Com a interrupção, não, né? E aqui tem as causas de suspensão, tá? Depois vamos fazer uma leitura. Interrupção, não. Só pode ser uma única vez, né? Porque senão seria ad eterno, né? Por exemplo, a interrupção se dá pelo simples protesto cambial ou pelo protesto judicial. O prazo até então transcorrido é totalmente ignorado, reiniciando-se do zero aquele novo prazo. É o que foi trazido aqui pra gente, né? 2 anos, 11 meses e 29 dias, nosso prazo era de 3 anos, houve uma causa de interrupção, por exemplo, o protesto, vai ter mais 3 anos para promover a execução, tá? Nós tivemos a oportunidade de falar também sobre os embargos à execução. Rapidamente, a ação autônoma é uma ação de conhecimento incidental. No prazo de 15 dias juntada do mandato, o executado pode opor embargos à execução. É uma ação de conhecimento com objetivo final: extinguir a execução ou reduzir o valor. O executado se defende atacando a execução, alegando que não preenche os requisitos, que o crédito não existe ou que deva menos. Ação autônoma, diferente da exceção de pré-executividade que falamos. É uma defesa processual no próprio processo de execução. Pode ser apresentada a qualquer momento,
não são dentro dos 15 dias, como nos embargos à execução, né? Podem ser levantadas quaisquer matérias que o juiz poderia conhecer de ofício, como os pressupostos processuais, condições da ação, ilegitimidade, iliquidez, títulos cujos de executibilidade é suspensa ou extinta, etc. Ainda existem ações autônomas, além dos embargos, exceção de própria, exceção de pré-executividade, que é endoprocessual, né? Que nós temos ainda a possibilidade de pedido de anulação de título, de declaração de inexistência de obrigação, pedido de revisão de valor cobrado, mas que nunca tem o condão de extinguir ali aquela execução. E aí, para fecharmos essa primeira parte aqui, ó, duas questões se fazem importantes. No que se refere aos títulos de crédito, nós não temos o chamamento ao processo, tampouco a denunciação da lide. A denunciação da lide não cabe, né, tá aqui, ó, não é cabível nas ações cambiais o chamamento ao processo e nem a denunciação à lide. A denunciação da lide não cabe, porque qual que é o objetivo da denunciação da lide? Quando você denuncia a lide a alguém, o objetivo é formar um título executivo para direito de regresso. Ora, o próprio título de crédito já é um título executivo, então não precisa ser formado. Você pode exercer o direito de regresso, né, com base no título. Então não cabe denunciação da lide. Chamamento ao processo também não é admissível, porque o chamamento ao processo só é admissível naquelas situações em que nós temos a chamada solidariedade civil. Vamos só lembrar? Solidariedade civil. Nós temos 4 devedores, né? Todos, solidariedade, todos são responsáveis pelo pagamento do todo, 100%. Mas imaginemos que A fez o pagamento. Ele tem o direito de regresso para com os demais, mas dentro da proporção. Se nada tiver diferente, né? Ele tem que decotar a sua cota parte, divide-se em partes iguais, sempre, se nada tiver convencionado diferente, né? Ele decota a sua parte, porque é solidariedade, ele foi demandado em 100%, ele pagou o credor 100%, ele desconta aquilo que ele devia, 25%, e tem ainda o direito de cobrar 75% de todos os demais, né? O chamamento do processo é justamente para isso, para que se alguém fizer o pagamento, ele possa cobrar dos demais. Mas só que só a cota parte, né? Decotando a sua cota parte. Isso não acontece nos títulos de crédito. Por que não? Porque nos títulos de crédito nós não temos uma dívida comum entre os vários devedores solidários. Nós temos, né? Mas as obrigações estão autônomas, cada um entre eles. No título de crédito não funciona assim, né? Se nós temos vários devedores, aceitante, sacador, endossante, Carlos, Davi, credor. Se o Davi cobra do Carlos, o Carlos tem direito de regresso contra os demais pelo todo, por 100%, não é solidariedade. Sim. Tá bom? Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa primeira parte. Eu vou para a sala agora, vou fazer um pequeno intervalo e nós vamos trabalhar na nossa segunda parte aqui. E aí é bem rapidinho, nós vamos trabalhar com as nossas ações cambiais. É só um minuto, gente, um minutinho só.
Vamos lá, dar continuidade às nossas ações cambiais, então, né? E aí, o que se mostra importante aqui para a gente agora, na verdade, existem doutrinadores que dizem que a nossa aproximação é cambial e outros que dizem que não. Eu me filio àqueles que dizem que não, tá? Que a ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa, nós vamos vê-la, né? Tomar um cuidado muito grande aí contra ela também, porque muitas vezes a gente passa desapercebido. A nossa ação causal, a ação de cobrança, falamos lá no início da nossa aula, vai ser bem rápido mesmo, né? Só ver alguns pontos principais aqui. E a ação monitória. Todas essas ações, elas podem ser ação monitória, ação causal, não são ações, né, em hipótese alguma, podem ser consideradas ações cambiais, mas são ações que o credor pode se valer delas, no caso de estar aí tentando reaver ou satisfação do seu crédito, né? Talvez, dentre essas, sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, eu quero crer que nós não temos nenhuma, né? Nenhum tipo de desconhecimento, ou nós já há muito tempo já conhecemos a ação causal, claro que a ação cobrança natural, e a ação monitória. Talvez o que foi trabalhado com os senhores e que aí talvez nós já tenhamos nos esquecido é a ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa, tá? O que é essa ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa? Vamos entender aqui rapidamente, ó. Previsão legal, lá na lei do cheque, vou deixar bem claro aqui, ó. Na legislação referente ao cheque, tem um artigo próprio lá, nós vamos ver que é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma, só o prazo vai mudar. Eu vou trabalhar agora com o decreto 2044, artigo 48, nota promissória, letra de câmbio, e quando formos trabalhar com cheque, eu volto na questão relativa a essa ação de locupletamento ou enriquecimento sem causa, tá bom? Mas vamos lá, artigo 48, decreto 2044. O que é essa ação de locupletamento? Veja, olha como é que ela é interessante. A primeira situação que nós temos que lembrar sempre é que ela é uma ação secundária. O que eu quero dizer com uma ação secundária? Quando eu falo que uma ação é secundária, e principalmente essa ação de locupletamento e enriquecimento sem causa, eu estou dizendo que primeiro tem que se esgotar o prazo para a possibilidade do ajuizamento de uma ação cambial. Ou seja, aqui ó, ao pressuposto, aos pressupostos que nós precisamos, ou pressuposto, ou os pressupostos que precisamos, para que nós tenhamos aí uma ação de locupletamento e enriquecimento sem causa. O primeiro deles, ó, impossibilidade do ajuizamento de uma ação cambial. Ou seja, tem que estar prescrito já o prazo para ação cambial. Lembra que nós falamos? Ó, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Imaginemos que nós tenhamos aqui um vencimento em 2015 de uma letra de câmbio, nota promissória. Qual que é o prazo prescricional para devedor direto, devedor principal? 3 anos. Quando é que ia prescrever? Em 2018. Imaginemos que aqui, ó, quase em 2018, faltando meses ou dias em 2018, há um protesto. Tem um protesto. O que aconteceu? Interrupção da prescrição. Vai ter novamente a partir do protesto, mais 3 anos. E só ao final aqui, ó, é que interrompe, assim, né? Interrompe não. Termina, e aqui vai dar quanto? 2021. Isso, 2021, mais 3 anos. 2018, 21. Mais 3 anos. E só que a partir desse prazo é que cabe a ação de locupletamento. Por mais quanto tempo, ó? Por mais 3 anos, nós vamos ver aí. Estou te chamando a atenção o seguinte, a ação de locupletamento e enriquecimento sem causa, ela só é possível, ela é secundária, ela só é possível a partir do momento em que não cabe mais, né, a possibilidade, né, de uma ação cambial, a execução. No nosso caso aqui, ó, só o término
do prazo, né, que se estendeu em face do protesto, como vimos. Tá? Além disso, tem que ter o quê? O enriquecimento sem causa do devedor. O enriquecimento sem causa do devedor. Por que o devedor está ficando rico? Porque ele deixou de pagar. E, em contrapartida, o empobrecimento do credor. Por que o credor está ficando pobre? Porque ele deixou de receber. Né? Por isso que é uma causa de locupletamento e enriquecimento sem causa. E, claro, o nexo de causalidade entre o empobrecimento de um e o enriquecimento do outro. Aulinha lá do nosso professor Marlon Tomazetti, né? Lá na página 253. Enquanto for, observação, né? Enquanto for possível falar em ação cambial, não há que se cogitar a ação de locupletamento. Né? Então, enquanto for possível falar pela ação cambial, não há que se cogitar em ação de locupletamento. Para ação cambial, só mais uma vez, é uma ação secundária, não pode ter a possibilidade do ajuizamento da ação cambial, tem que ter o enriquecimento sem causa de uma parte, no nosso caso o devedor, o empobrecimento do credor e o nexo de causalidade entre o empobrecimento de um e o enriquecimento do outro. Beleza? É o que tivemos oportunidade de ver. Enquanto ainda puder ser promovida a execução, não cabe a ação, né, de locupletamento e enriquecimento sem causa. Beleza? Legitimidade. Legitimidade ativa será de quem teve o prejuízo, o empobrecimento, o credor. Legitimidade passiva. Observação. Né? No que se refere à legitimidade passiva, uma parte da doutrina que é a majoritária, diz que não cabe ação de locupletamento contra endossante. Então, a majoritária diz que não cabe ação de locupletamento contra o endossante. É o que está aqui. A opinião é divergente porque a majoritária prevalece que o direito brasileiro. Assim, majoritariamente, entende-se que o endossante não tem legitimidade passiva, ou seja, não cabe ação de locupletamento, enriquecimento sem causa contra o endossante. Somente contra quem? Contra o sacador, né, os seus avalistas, ou contra o devedor principal, aceitante. Tá bom? Aceitante da letra de câmbio, emitente da nota promissória, sacador, tem a possibilidade, mas o endossante não. Mas como existe a corrente minoritária, nós temos que falar também. Existem julgados que dizem sim que cabe ação de enriquecimento ou locupletamento contra o endossante. Lembra lá nos nossos títulos de crédito, quando estava no processo de execução, seguimos a regra do artigo 781 do CPC, que diz que é o local da praça de pagamento do título. Agora aqui na ação de locupletamento, não. Domicílio, regra geral do Código de Processo Civil. A ação de locupletamento e enriquecimento sem causa será ajuizado, foro competente ao domicílio do réu. Causa de pedir e prova. Qual que é o fundamento jurídico na ação de locupletamento? É o enriquecimento ilícito do devedor. Qual que é o fundamento de fato? É o não pagamento, no nosso caso, de um título. Não havendo necessidade de se narrar o negócio jurídico subjacente. Só falar. Olha, houve enriquecimento de um e empobrecimento de outro. Isso se demonstra pela existência do título. Você não precisa de contar. É porque fulano não pagou, porque comprou uma bicicleta, comprou uma moto. Não precisa narrar o negócio subjacente. A prova de não pagamento deve ser feita pelo autor mediante a simples apresentação do próprio título. Tá bom? Rito. Definidas as partes e a causa de pedir, resta estabelecer um pedido da ação, que será, em última análise, o ressarcimento do prejuízo causado. Pedido. Simples. Ressarcimento do prejuízo causado. Só isso. A ação pode ser ajuizada, deve ser ajuizada pelo procedimento comum, mas dependendo da organização judiciária de cada tribunal, cabe ela no juizado especial. Mas aí depende da organização judiciária. Para alguns, a ação de enriquecimento é cambiária, por se fundar-se em título de crédito. A doutrina majoritária entende que ela não é cambiária. Como ela não é cambiária, o prazo de prescrição dela é de 3 anos.
3 anos contados da onde? 3 anos contados do momento que se encerra a possibilidade de promover ação cambial. Lembra lá no nosso exemplo, ó, só mais uma vez, o título tinha prazo de 3 anos para execução, mas houve o protesto. Interrompeu a prescrição, mais 3 anos, né? Então era 2015, foi para 2018, com a interrupção da prescrição, 2021, tá? Só a partir de 2021, quando mais não cabe execução, é que tem o início para a ação de lucro, completamento e enriquecimento sem causa. Contados a partir do término para o ajuizamento da ação de cambial no processo de execução. Tranquilo? Essa, portanto, é a nossa ação cambial. Ação cambial não, perdão, enriquecimento sem causa ou completamento. A ação que nós já tivemos a oportunidade de falar é a ação causal de cobrança, né? Ação causal, ação de cobrança, é aquele tipo de ação em que nós temos aí uma certa problema, que é o tempo, né? Autor vai no juízo, réu, contestação, impugnação, contestação, toda a instrução probatória, produção de provas, sentença, da sentença vai para os tribunais regionais, acórdão, né? STJ, igual vimos lá atrás, divergência jurisprudencial, se ferir lei federal, ou STF, no caso de violação da Constituição. Trânsito em julgado da decisão, volta para o juízo para o cumprimento de sentença, que tem procedimento próprio, pagamento em 15 dias, essas questões todas. O que é importante destacar nessa ação causal, ação de cobrança? Aquele título, aquele elemento que nós estamos trabalhando ali, né? Ele serve única e exclusivamente como um elemento de prova. O que é importante nessa ação causal? O que é importante nessa ação causal é o próprio negócio subjacente. Tanto é verdade que quando nós fazemos uma análise dessas relações negociais na ação causal, ação de cobrança, a prescrição, né, vai depender do negócio, da relação jurídica. Então, a necessidade da relação jurídica ou a subsistência da relação jurídica que deu origem, o não pagamento, porque vai se analisar, inclusive, essa relação jurídica, o negócio que foi realizado, né, devolução do título, né, a legitimidade vai depender de cada uma das ações, o objeto da ação é o objeto, é o próprio negócio jurídico, combinado entre as partes, né, que teve um valor estipulado pelo próprio título. O prazo prescricional é aquele do próprio negócio jurídico subjacente. Exemplo, se for um serviço prestado por professor, o prazo passa para 5 anos. Está previsto lá no nosso artigo 206 do Código Civil. Se for uma compra e venda, artigo 205, 10 anos. Se for um serviço de hospedagem, 1 ano. Então, o prazo prescricional depende do próprio negócio subjacente. Não é o prazo do título, porque o título, mais uma vez, vai servir como um elemento de prova. Não se está utilizando o título. Aqui tem que contar a historinha triste, a ação causal, né? Tem que lembrar, tem que ter os fatos e fundamentos do pedido. Então, tem que trazer o fato aqui contando aquele negócio jurídico subjacente, tá bom? Tá? E claro, o prazo prescricional se inicia a partir do momento em que é possível exigir o cumprimento da obrigação subjacente. Chegamos à ação monitória. Eu costumo dizer que a ação monitória ela é uma possibilidade, ela é meio termo, né? Ela é meio termo. Ação monitória é quando existe. Tá até no infográfico aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil pra gente. Ação monitória é aquela situação em que há uma prova robusta da existência de um crédito, existência de um bem, existência de uma obrigação que deve ser feita.
Você tem, portanto, aqui, ó, acompanha comigo, uma prova escrita robusta, né? São documentos emanados do devedor, vales, cartas, documentos provenientes de terceiro, títulos de crédito, saques automáticos, conta, água, luz. Você tem uma prova, acordos não homologados, sentença declaratória. É uma prova de robustez. Cabimento. Aqui, ó, o escrito deve traduzir não certeza de existência traduzida. O escrito deve, acho que é deve, né? Certeza da existência de direito alegado, mais razoável grau de probabilidade, de robustez, probabilidade da sua existência. Tá? A lei não exige que o documento seja assinado pelo devedor. Cabimento. Quando o credor está de posse de um documento sem eficácia executiva, não é título executivo, né, extrajudicial, não é judicial para cumprimento de sentença, mas existem indícios fortes, contundentes, pautados em uma prova escrita que gera a possibilidade. Quando o credor está de posse de documento sem eficácia executiva, que prove a obrigação do devedor, né? O documento sem eficácia executiva não está previsto em lei como título executivo e mesmo que esteja previsto, perdeu a sua eficácia pela prescrição. É o caso quando tem um título e nesse título não cabe a possibilidade lá de ação de completamento, não cabe mais, o título está prescrito, existe a possibilidade aí dessa ação monitória. Vamos ver a ação monitória então? E aí nós já vamos partir para o final, tá? Nós já estamos terminando, não preocupa não. Vamos rapidamente aqui, ó, falar sobre a nossa ação monitória. A ação monitória é juizada com o intuito de receber o valor do título prescrito, aquele título que não há um título executivo, mas há a prova escrita com boa probabilidade do crédito existir. Há uma presunção que o direito invocado existe, partindo para as medidas já satisfativas. É um meio termo, né? Com a ação monitória, só para a gente entender. Então, qual que é essa diferença? Só relembrar, na verdade, né? Vamos aqui, ó. O credor, veja, ele vai pedir ao juízo, existindo o documento que não é um título executivo, né? Perdeu eficácia, pode até ser, já foi, mas perdeu eficácia. Vai verificar se está ok. Não estando ok, vai mandar emendar a inicial. Se não emendar, vai extinguir. Se for impossível emendar, extingue, né? Mas estando ok, o juiz vai expedir o mandato de citação para pagamento em 15 dias. E dentro desse interregno, dentro desse prazo de 15 dias, o que pode acontecer? Veja, o devedor pode pagar. Acabou o problema. O devedor pode não pagar e pode apresentar os embargos ao monitório. Então, ele pode apresentar. E esses embargos aqui são apresentados nos mesmos autos. Não é igual embargo de execução, que é a ação autônoma, não. Então, pode apresentar os embargos, né? Olha, dos embargos pode acontecer duas coisas. Ou pode não fazer nada também, né? Ele pode fazer nada. Pode ficar quedar-se inédito, pode fazer nada. Dos embargos existem duas situações. Os embargos são providos, ele vence, acaba o monitório, pronto, resolveu o problema, né? Os embargos foram ali providos. Ou não, os embargos não são providos. Se os embargos não são providos, ou se o devedor não faz nada, o que tem? É convertido aquela decisão inicial de mandar o pagamento em um título executivo judicial, né? É convertido em título executivo judicial e aí passa para o cumprimento de sentença, né? Cumprimento de sentença, tá bom? E aí passa para o cumprimento de sentença. Então veja, não havendo título executivo, mas havendo uma prova escrita, também uma probabilidade do direito do crédito existir. Mas lembra que pode ser pagamento de coisa em dinheiro, entrega de coisa fungível, coisa infungível, a de implemento de uma obrigação de fazer ou não fazer, tá? A petição inicial deve atentar aos requisitos do artigo 319 do CPC.
com prova escrita do crédito. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável, não precisa fazer menção ao negócio jurídico subjacente. Súmula 531 do STJ. Né? É simplesmente apresentar o cheque. Tá? O foro competente ao domicílio do réu, assim como acontece na ação de cobrança, assim como nós vimos na ação de lucro completamento. Tá? Se estiver no local incerto ou desconhecido, onde for encontrado, ou no domicílio do autor. O valor da dívida corrigida é acrescido dos juros de mora, né? Valor da dívida corrigida acrescida dos juros de mora. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Também. Né? Juros de mora, correção monetária, procedimento. Aqui o procedimento. Com ou sem declinação da causa demente, caberá ao juiz proferir a decisão, recebendo ou não a petição inicial. Havendo dúvidas quanto à idoneidade da prova documental, o juiz concedeu ao autor o feito a oportunidade de emendar a petição inicial, convertendo em um procedimento comum, ordinário. Se não for a situação, né, se não tiver como consertar mesmo, extingue o processo. Havendo prova escrita idônea, artigo 701 do CPC, o juiz proferirá a decisão que deferirá a expedição de mandado de pagamento, da entrega da coisa ou da execução da obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu 15 dias para o cumprimento do pagamento e dos honorários advocatícios. O que nós falamos aqui, né? 15 dias para poder fazer o pagamento. Tá? Dentro desses 15 dias, pode pagar, pode apresentar embargos ao monitório ou pode fazer nada. Não havendo pagamento nem apresentação dos embargos, ou se os embargos não forem providos, constitui em pleno direito a decisão judicial em título executivo judicial, passando para os atos satisfativos pelo cumprimento da sentença, né? Não fez nada, os embargos não foram providos, título executivo judicial. E aí passa para o cumprimento de sentença. É o meio termo, pode ser mais sério a monitório. A decisão judicial que determinou a expedição de mandatos está sujeita à ação de rescisória. Prazo prescricional, 5 anos. Artigo 206, parágrafo 5º. Contados do primeiro dia útil seguinte ao vencimento do título sem eficácia executiva, né? 504 do STJ. É claro que se tiver um protesto aí no meio, interrompe também a prescrição. Tranquilo? Então, é isso que nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí, tanto, né, com as nossas ações cambiais, vamos assim dizer. Tivemos a oportunidade de trabalhar aí com essas nossas ações cambiais. Lembrando que, mais importante, né, o protesto interrompe os prazos prescricionais. Não se esqueçam disso. O protesto, observação, né, interrompe os prazos. Se interrompe, volta a contar novamente. Qual que é o prazo para que nós tenhamos aí, né? Qual que é o prazo aí da nossa prazo prescricional para ação monitória? 5 anos. A ação de cobrança depende do negócio, né? Em se tratando de execução, 3 anos, devedor direto, 1 ano contado do protesto ou cláusula sem despesa do vencimento para devedores indiretos, 6 meses pagamento para o direito de regresso e ação de completamento e enriquecimento sem causa, 3 anos do momento em que se findar o prazo para que se possa promover a execução daquele título. Beleza? Vou encerrando por aqui, mas eu vou voltar para a sala para tirar as dúvidas. Um minutinho só, por favor. Obrigado.